Fala galera! Sejam bem-vindos ao Top List 10+, o canal dos rankings mais incríveis e curiosos. Hoje, vamos mergulhar no passado e descobrir 10 civilizações esquecidas que deixaram sua marca, mas acabaram apagadas da história. Preparem-se para conhecer povos misteriosos, suas culturas fascinantes e os motivos que levaram ao seu desaparecimento. E abrindo nosso Top 10, a gente desembarca no Vale do Indo, lá no Paquistão. Imaginem só, uma civilização tão avançada quanto os egípcios e mesopotâmicos, a civilização Indus. Eles mandavam bem em urbanismo, com cidades planejadas, sistemas de esgoto e até banheiro dentro de casa. Era o auge do luxo na época. Mas o mais intrigante é que, apesar de todo esse desenvolvimento, a escrita Indus ainda não foi decifrada. É como se eles tivessem deixado um bilhete para o futuro que ninguém consegue ler. Por volta de 1900 a.C., a civilização Indus desapareceu, deixando para trás ruínas e um mistério que intriga os arqueólogos até hoje. Expondo a grandeza do esquecido reino de Aksum. Nossa próxima parada nos leva para a fascinante e histórica Etiópia, onde floresceu o poderoso e influente reino de Aksum. Enquanto a Europa estava na Idade Média, Aksum já era um centro comercial de respeito, controlando as rotas marítimas do Mar Vermelho e estabelecendo conexões com várias partes do mundo. Esses caras eram realmente poderosos, com reis ostentando o título de Rei dos Reis e construindo obeliscos gigantescos, tipo aqueles de filme bíblico. Esses monumentos ainda impressionam até hoje. E não para por aí. Eles adotaram o cristianismo como religião oficial antes de muito país europeu, mostrando sua influência cultural e religiosa. Mas, como tudo na vida, nada é para sempre, né? A glória de Aksum também teve seu fim. Mudanças nas rotas comerciais e a ascensão do Islã acabaram enfraquecendo o reino, que sumiu do mapa por volta do século X, deixando um legado histórico. Hoje, as ruínas de Aksum são um lembrete silencioso da grandeza e do esplendor desse império esquecido, um testemunho da sua importância na história. Você precisa ouvir isso se você luta para entender civilizações antigas. Preparem seus capacetes de exploradores, porque agora vamos para a ilha de Creta, berço da civilização minoica. Palácios luxuosos, afrescos coloridos, touradas e uma sociedade aparentemente pacífica. Parecia até comercial de margarina. Os minoicos eram os artistas da antiguidade, mestres da arte e da arquitetura. Criaram labirintos complexos, obras de arte que até hoje encantam o mundo e, claro, a lenda do Minotauro surgiu aqui. Mas nem tudo era festa na ilha paradisíaca. A erupção do vulcão de Thera, a atual Santorini, causou tsunamis e terremotos que abalaram a civilização. Por volta de 1450 a.C., os minoicos desapareceram, deixando um legado de mistérios e belezas, como o famoso Palácio de Knossos. Será que eu sou o único que não tinha ouvido falar sobre o grandioso e fascinante Império Quimer? Nossa próxima parada nos leva ao Sudeste Asiático para conhecer o grandioso e fascinante Império Quimer. Essa civilização dominou a região por mais de 600 anos, deixando um legado arquitetônico de cair o queixo, que ainda impressiona o mundo moderno. Preparem-se para se impressionar com Angkor Wat, o maior complexo religioso do mundo. Uma verdadeira obra-prima da engenharia e da arte. Essa maravilha arquitetônica, construída no século XII, é só a ponta do iceberg do que foi o Império Quimer. Um verdadeiro tesouro histórico. Eles eram os reis da irrigação, construindo sistemas complexos de canais e reservatórios que sustentavam uma agricultura próspera e inovadora. Era fartura para todo lado, com colheitas abundantes. No auge do seu poder, o Império Quimer controlava grande parte do Camboja, Tailândia, Laos e Vietnã,
estendendo sua influência por vastas áreas. Mas, como a gente sabe, impérios também caem. Invasões, conflitos internos e mudanças climáticas enfraqueceram o império, que entrou em declínio no século XV, deixando um legado que ainda fascina. Por que não há mais pessoas falando sobre os nabateus? Nossa próxima parada nos leva ao Oriente Médio para conhecer os nabateus, os engenheiros hidráulicos e comerciantes da antiguidade. Eles dominavam as rotas de caravanas que cruzavam o deserto, tipo uns caminhoneiros da época. E não pensem que eles tinham medo de desafios, não. Eles esculpiram cidades inteiras na rocha, como a lendária Petra, na Jordânia. Petra é de outro mundo. Fachadas monumentais, tumbas esculpidas nas rochas, um sistema de canais que trazia água de longe. Parecia mágica. Mas, como nem tudo dura para sempre, a expansão do Império Romano e as mudanças nas rotas comerciais levaram ao declínio dos nabateus. No século IV d.C., Petra foi abandonada e engolida pelo deserto. Você já ouviu falar dos hititas? Um povo guerreiro que desafiou o poder dos egípcios. Eles dominavam a Anatólia, atual Turquia, e foram os primeiros a dominar a metalurgia do ferro. Enquanto os outros exércitos usavam armas de bronze, os hititas chegavam com espadas de ferro. Era tecnologia de ponta na época. Eles construíram um império poderoso, rivalizando com o Egito pelo controle do Oriente Médio. Mas, como a gente sabe, a roda da fortuna gira. Apesar de todo o poderio militar, o Império Hitita sucumbiu a invasões e conflitos internos por volta de 1200 a.C. Você precisa ouvir isso se você é um amante da história. E na quarta posição, voltamos para a África, um continente repleto de histórias fascinantes e civilizações antigas, para conhecer o reino de Kush, um reino poderoso que rivalizou com o próprio Egito Antigo, deixando um legado impressionante. Localizado ao sul do Egito, na Núbia, o reino de Kush era cheio de riquezas, ouro, marfim e outros recursos valiosos que atraíam comerciantes de todas as partes. Era o lugar certo para se dar bem, com mercados vibrantes e uma economia próspera. Os cuxitas desenvolveram uma cultura rica e sofisticada, com suas próprias crenças, costumes e até mesmo uma escrita própria, que ainda hoje intriga os historiadores. Eles não estavam para brincadeira, com um exército forte e bem treinado. No século 8 a.C., o rei Kushita Pianki invadiu o Egito e fundou a 25ª dinastia, governando o Egito por cerca de 75 anos, um feito notável. Mas o domínio Kushita não durou para sempre, enfrentando desafios internos e externos. A história, como a gente sabe, é cheia de reviravoltas e mudanças inesperadas. Revelando os segredos da antiga Mesoamérica para conhecer a civilização Olmeca, considerada a mãe das culturas da região. Os Olmecas floresceram entre 1500 e 400 a.C., criando esculturas monumentais, como as famosas cabeças colossais. Eu aposto que você não sabia o quão avançada foi a civilização maia. Em segundo lugar, temos a civilização maia, um dos povos mais fascinantes da América pré-colombiana. Os maias habitavam uma vasta região que abrangia o México, Guatemala, Belize e Honduras. Eles eram astrônomos de mão cheia, capazes de prever eclipses e criar um calendário mais preciso que o utilizado na Europa na época. Eles eram tipo os gurus da astronomia. A arquitetura maia também era impressionante, com pirâmides, palácios e templos que até hoje desafiam o tempo, como Chichén Itzá, Tikal e Palenque. Em nossa primeira posição, conheça agora o Império de Yam, uma civilização envolta em mistério e especulação. Imaginem só, um império poderoso localizado no coração do deserto do Saara, controlando rotas comerciais e rivalizando com o Egito Antigo.
A única evidência da existência de Yam vem de inscrições egípcias que mencionam expedições comerciais a essa terra distante e misteriosa. A localização exata de Yam permanece um mistério até hoje, alimentando a imaginação de exploradores e historiadores. É o Eldorado da antiguidade. E aí, pessoal, o que acharam dessas civilizações esquecidas? Deixem nos comentários se vocês conhecem outra civilização que deveria estar na nossa lista. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos Top 10. Valeu!